dentro de tudo, tá bom? Bom, vamos avançar, trazer para você agora a situação do dólar. Você tem visto nos últimos dias a moeda americana subindo, em alta, valorizando em relação ao real. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Você que talvez não viaje para o exterior, não precise comprar dólar, mas no seu dia a dia, o dólar influencia bastante. Eu gosto de dar o exemplo do trigo, do pãozinho, porque o pãozinho francês feito de trigo, o Brasil não é autossuficiente em trigo, precisa importar, e importa em dólar. Então a alta do dólar influencia em muito, até no pãozinho francês. E o dólar está em alta. Mas de quem é a culpa? Nós elencamos 3 motivos para você entender essa disparada da moeda americana. O que está influenciando no dólar? Vamos à cartela, ver primeiro como foi que a moeda americana fechou no dia de hoje. Olha, o dólar fechou hoje a 5,66, uma alta de 0,22%. Um dólar vale R$ 5,66. Durante o dia, a cotação oscilou, chegando à mínima de 5,63 e máxima de 5,70. Depois recuou no final do dia, encerrando em 5,66. Esta é a cotação do dólar em mais um dia de alta hoje. E o que é que influencia nessa alta? De quem é a culpa por essa alta? Vamos para as cartelas, então, para a gente começar a entender este efeito e, claro, os seus impactos na economia, o impacto no seu dia a dia, na sua vida. Vamos lá, Franci, me ajuda. O primeiro ponto, a tensão eleitoral nos Estados Unidos. O receio é que, numa vitória de Trump, ele queira fechar o mercado americano, adotando novas tarifas no comércio com a China. Por isso, os títulos do Tesouro americano subiram e o dólar também, em relação às moedas emergentes. E o Brasil, que tem fundamentos fracos, acaba sendo sacrificado. É o que define o Bruno Camura, da Potenza Capital. Aí, tensão eleitoral americana. O resultado do debate presidencial, o primeiro, com um desempenho ruim do presidente Joe Biden, um favoritismo de Trump, tem a ver com os títulos de tesouro americano, que o Franci muito bem detalhou, trouxe para você na avaliação do economista da Potenza Capital. Mas tem outro motivo, tem outro culpado. Os ruídos internos, Franci. Atribuo a muitos ruídos. Precisa comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Por exemplo, tive hoje mais uma confirmação sobre a atividade econômica e a arrecadação de junho fechou em alta, diz o ministro Fernando Haddad. Aí o ministro Fernando Haddad deixando muito claro que existem ruídos, é quando há uma falha na comunicação, é quando há uma informação distorcida repassada ao emissário, ao mercado, à população em geral, e números positivos da economia, como a arrecadação de junho, que fechou em alta, terminam sendo esquecidos, colocados de lado, diante desses ruídos que prevalecem diante do real cenário econômico do Brasil. Essa é a explicação de Fernando Haddad, ministro da Economia. Mas tem um terceiro motivo. Vamos ver? São os juros futuros, a previsão de juros, que está em alta, Franci. Isso, os juros futuros fecharam em forte alta nas pontas curta e média. Os contratos com vencimento em janeiro de 2025 subiram de 10,77% para 10,83%. Os de janeiro de 2026 avançaram de 11,59% para 11,77%. E os de janeiro de 2027 fecharam em 12,06% ante 11,97%. Aí é que o mercado está prevendo mais juros no futuro, alíquotas mais altas de juros no futuro.
inclusive repercutindo uma tendência do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros e já se fala até em aumentar na próxima reunião. Tudo isso provocando o efeito dólar em alta. Agora, não é incomum a gente ver, Franci, uma atribuição exclusiva a falas do presidente Lula, que tem, de forma reiterada, criticado a política monetária do Banco Central. Agora a gente vê que o problema é bem mais complexo. Bem mais complexo, Ananias. E o Lula ele vai ter que lidar com o Roberto Campos Neto até o final do ano. Então, esses ruídos que o ministro Fernando Haddad, inclusive, citou na sua fala, na sua justificativa, eu leio também como um movimento de que é a hora de parar de tecer críticas a Roberto Campos Neto, de esquecer um pouco ele e focar nos resultados econômicos do país. Porque por mais que a economia brasileira esteja em ascensão, o governo Lula apresente resultados bem positivos, inclusive na arrecadação no primeiro quadrimestre desse ano, que teve o melhor resultado em 29 anos. Então, mesmo diante dessas sinalizações positivas ao mercado, que também pode ali ver que o governo tem um compromisso com o arcabouço fiscal, com a reforma tributária, essa briga entre Banco Central e governo federal acaba prejudicando e gerando essa instabilidade ao mercado, aos investidores. Por mais que as críticas sejam todas justíssimas à atuação do Roberto Campos Neto, porque noutros momentos em que o real estava em desvalorização na comparação com o dólar, o que o Banco Central fez? Atuou na injeção de dólares no mercado para conter a desvalorização do real. Não é o que acontece agora. O Banco Central parece sim ter uma atuação ideológica e não uma atuação em favor do Brasil. Mas eu concordo com o que o ministro Fernando Haddad citou, que é o momento de esquecer um pouco Roberto Campos Neto, porque não tem como mudar o que ele é e como ele vem atuando até o final da sua gestão e focar em mostrar o que o Brasil tem feito e tem obtido de positivo. Osmando. A gente viu aí essa aumento de juros futuros, tudo isso está no campo da ficção, da especulação. A realidade é que há um embate ideológico, o Francis tem razão, entre o que o presidente do Banco Central pensa e representa. Ele ali não é o presidente do Banco Central, simplesmente ele ali é um representante de um mercado especulativo e ele tem dado provas claras, absolutas sobre isso. Qual é o X da questão? É que o mercado quer que o governo corte gastos e o governo tem uma outra linha que prefere o aumento da arrecadação para manter os gastos, os investimentos, sobretudo com os mais pobres. Essa história de mais pobres o mercado não entende. E a eles não interessa isso. Interessa eles terem ganhos sempre mais elevados, daí esse empoderamento que eles dão e esse uso político e ideológico que eles fazem do presidente do Banco Central para atrapalhar a dinâmica do governo Lula. O ministro Fernando Haddad tem razão quando fala de ruídos. Ele não explicou que ruídos são esses, mas os ruídos podem embutir essa insistência com que o presidente Lula tem feito um combate pessoal ao presidente do Banco Central. Eu suponho que pode ter também algo em relação a isso. Mas o que o Fernando Haddad está dizendo é que o governo precisa se valer dos elementos econômicos que são extremamente favoráveis ao Brasil, como o aumento da arrecadação. Em maio, o Brasil já tinha obtido a arrecadação em maio foi de 203 bilhões, com 10,46% superior ao mesmo período do ano passado. E ele já tem a informação de que agora de junho, a gente terá ainda esta semana
os números sobre isso, que novamente a arrecadação aumentou. E o que é que significa aumento da arrecadação? Significa mais conforto para o governo cumprir as regras fiscais e significa mais liberdade para o governo fazer os investimentos sociais e os investimentos estruturais que o Brasil tanto precisa. Então, eu acho, o próprio ministro Haddad acha que nas próximas semanas vai haver uma acomodação, o dólar vai se acomodar e pode haver até recuperação de perdas do real que ocorreram durante esse período. Frente ao dólar. Agora, o que a gente vê é o presidente Lula muito enfático, Marta, no sentido de defender o ponto trazido pelo Osmando. Ele nem chama de gasto, chama de investimento no país. E a ideia de que o brasileiro possa adquirir crédito, possa ter acesso a crédito com juros mais baixos para comprar, para consumir, para fazer girar a roda da economia. São situações que nesse momento parecem inegociáveis pelo presidente, mesmo com essa investida da alta do dólar que a gente está vendo de forma recorrente nos últimos dias. Enquanto isso, a equipe econômica fica tentando ajustar as contas. O que você acha que vai vir na próxima semana? É possível planejar, vislumbrar essa acomodação? De que forma, citada pelo Osmando? Eu acredito que o presidente Lula faz tão a sério isso que você falou. Gastos são investimentos, quando a gente fala ali dos trabalhos, dos programas, enfim, de tudo que é colocado ali, dinheiro e o que o governo federal realiza, ele leva isso tão a sério que eu acredito que isso esteja, inclusive, prejudicando. É isso que está acontecendo com relação a essas falas, a essas críticas que o presidente Lula vem sofrendo por conta desse embate com o presidente do Banco Central. Então, acho que ele leva isso, de fato, tão a sério que acaba tendo um efeito contrário. As pessoas acabam não compreendendo o real significado daquilo ali que está querendo ser dito e interpretam de maneira equivocada. De fato, as críticas, elas são necessárias, elas são precisas. Essa alteração no preço do dólar influencia em vários aspectos da nossa vida e, inclusive, eu queria trazer até um exemplo, acho que bem próximo da gente. As compras, aquelas compras que a gente menciona, que a gente falou bastante durante o mês passado, que seriam taxadas, compras internacionais, tudo isso com a mudança no valor do dólar vai ser influenciado. E apesar de eu achar que o presidente tem sim razão com relação às críticas, eu acho que também tem que haver uma moderada. Eu acho que nos próximos dias é isso que vai acontecer de fato. Eu acho que ele vai recuar um pouco porque, mesmo que não seja o único fator para que o dólar aumente, isso influencia. A gente presta atenção que normalmente quando ele foge desse embate, quando ele se esquiva, as coisas parecem dar uma certa normalizada. E quando ele volta a atacar, volta com esse embate direto, as coisas voltam a ficar meio instáveis. Então, acredito que nos próximos dias esse seja o posicionamento do presidente. Acho que ele vai recuar um pouco, justamente por conta da divergência mesmo de opiniões dentro do próprio governo. O ministro Fernando Haddad, ele defende muito a autonomia do Banco Central, ele defende muitos pontos ali que algumas vezes são criticados pelo presidente Lula. Então, eu acho que nos próximos dias esses discursos eles tendem a se alinhar, porque acho que as coisas bagunçadas realmente causam confusão para quem vê, causam confusão aos investidores e isso tudo influencia nos resultados que a gente está vendo hoje. E a gente vai, de fato, acompanhar